Dentro da série do Espírito Santo, nós vamos continuar a temática, trazendo uma ministração hoje a respeito do poder do Espírito Santo na vida do Filho de Deus ou do discípulo. E eu peço a Stephanie que libere aí o slide. Ok? Vamos para o segundo slide. Aí veja bem o título. Eu quero chamar a atenção para isso. O discípulo, eu prefiro essa palavra, porque o discípulo é aquele que está integrado, compromissado com a grande comissão. Ele segue o mestre e ele dá continuidade ao ministério do Senhor Jesus Cristo na terra, no tempo da sua oportunidade, que a gente chama de edificação de uma igreja para Cristo. Eu prefiro assim, que fica mais impactante. O discípulo, ele tem o poder, porque ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura, ele tem o poder do Espírito Santo. As promessas estão à sua disposição. A gente tem que entender isso. E, por ordem do cabeça da igreja, nós devemos operar no poder do Espírito. Porque senão a gente vai para a religiosidade. E não é isso, não é esse o plano de Deus para nós. Então o discípulo tem, porque é uma questão posicional. Algo que Jesus Cristo já fez na cruz. Não é que ele vai fazer, ele já fez. E está à nossa disposição. Faz parte do pacote da grande redenção, da grande salvação, da maravilhosa salvação que nós temos em Jesus Cristo. E ele ainda diz: todo poder me é dado, no céu e na terra, para introduzir o assunto da grande comissão. Eis que vos envio, debaixo da minha autoridade, eu delego a minha autoridade a vocês, para que vocês deem continuidade ao que eu comecei a fazer. A gente vive assim, essa é a nossa visão, essa é a nossa perspectiva. E ele diz: vocês têm que operar no poder do meu Espírito, porque senão nós voltamos para a religião de novo. A carne tem uma facilidade para se acomodar com a religião, que é algo maligno. E, na verdade, religião, no sentido bíblico, é comunhão, é religação. Eu que estava perdido, separado de Deus, sem Deus no mundo, sem esperança, agora eu fui inserido no corpo de Cristo. É um milagre. E assim Deus me declarou justo, por causa do sangue derramado na cruz. E eu creio, e eu continuo crendo naquilo que Jesus fez na cruz. É uma questão de justificação, posição, realidade posicional. E as promessas me pertencem, apesar da carne, apesar do mundo, apesar do diabo se levantar contra mim e querer me discriminar, querer me perseguir, querer me derrubar. As promessas são minhas, o nome dele me pertence. É um direito de aliança que eu tenho com o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Não é uma placa religiosa. Não é uma boa teologia, é a vida dele em mim. É a habitação do Espírito de Cristo, o Espírito da nova aliança, residindo em meu espírito recriado. É uma realidade espiritual, está dentro de mim, e o diabo não pode quebrar isso. O diabo pode impedir a expressão do reino de Deus que está em mim. Isso ele pode fazer, isso ele faz o tempo todo.
Então aqui vem a minha responsabilidade. Eu devo operar no poder do Espírito. É sobrenatural, é milagre. Esse é o meu Deus, o Deus dos milagres. Por isso que a gente tem que chegar já de cara, chutando a porta. A coisa mais difícil no ser humano é essa mentalidade. É pior do que aço. É pior do que uma rocha. E nós temos que bater. E nós temos que bater para quebrar. Porque enquanto a nossa mentalidade não for transformada, nós não conseguimos andar no nível daquilo que Deus já fez. Ficamos aquém da cruz e do Pentecostes. E aí vem o teólogo reformado e começa a desenvolver raciocínios para tentar explicar um fracasso, que a culpa é nossa. Mas aí você tem que desenvolver uma teologia para justificar a incredulidade. Isso é do diabo, eu não aceito isso. Eu nasci pentecostal, eu nasci já olhando para o poder de Deus. Não estou preocupado com teologia. O que eu quero é o poder do Espírito Santo na minha vida. Teólogo é bom para discursar, sabe? É igualzinho filósofo, é a mesma coisa. Mas ele acha que está falando em nome de Deus, quando na verdade ele está meio perdidão por aí. E eu tenho que alertar a igreja, para que a gente passe pela peneira da palavra de Deus, tudo aquilo que chega até nós. É a nossa obrigação, o espírito nobre de Bereia, que às vezes a gente esquece. Mas vamos lá, segundo slide aí. Ter é o primeiro verbo do título da nossa ministração. Ter o poder de Deus é uma posse, é algo que eu tenho, algo já realizado na cruz, através da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Alinhando o meu entendimento, porque quando eu me afasto do Espírito que inspirou a Bíblia, eu começo a sair fora do foco. Aí eu tenho que alinhar as minhas ideias para entrar em sintonia com o Espírito de Deus, que é sobrenatural. E aí eu tenho que perceber, eu tenho que discernir, eu tenho que estar convicto da minha posição em Cristo, uma realidade posicional já realizada. Porque Cristo não vai morrer de novo. O sacrifício dele é único, perfeito, poderoso e eterno. O diabo gosta de tumultuar o nosso entendimento, é claro, é da estratégia dele. Toda confusão, todo engano, toda meia-verdade procede do inferno. Não vem de Deus, Deus não brinca com a verdade, porque Ele é a verdade. E aí nós trazemos alguns versículos para que a minha pregação não seja apenas uma exposição das minhas ideias. Aqui a gente não valoriza isso, a gente valoriza o que está escrito. É assim que eu ando. E aí nós citamos a primeira passagem de 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, o Espírito de Deus, formando um só corpo, o corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos, não é alguns, todos temos bebido de um único Espírito.
Para dar um exemplo emblemático, o ladrão na cruz era mais salvo do que Paulo, por acaso? Não, né? Paulo produziu mais frutos, mas a salvação é a mesma. Os dois estão lá no céu, glorificando o Senhor. Ok? O segundo, ali em Gálatas capítulo 6, versículo 15. Não há de fato o menor valor em ser ou não ser circuncidado. Não há de fato nenhum valor em ser um religioso que segue um corporativismo qualquer. O que realmente importa é ser uma nova criação, uma nova criatura. É nascer de novo, é ver e entrar pela porta do reino espiritual de Deus, isso para a nossa dispensação. Ok? Nova criatura, uma nova natureza, a vida de Cristo em mim. É a presença manifesta, é exatamente isso. E o terceiro aqui em João 15, vós, e a única versão em português que usa o verbo estar é a corrigida. O resto vai tudo para permanecer, é só você olhar. Vós já estáis limpos. Está no passado, né? Vocês não ficarão limpos, vocês já estão. Pela palavra que vos tenho falado. Estai vós em mim, novo nascimento, em Cristo, que é a expressão maravilhosa do apóstolo Paulo. E eu em vós, claro. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto que glorifique a Deus. Na carne eu não consigo agradar a Deus, e eu não consigo produzir frutos que permaneçam para a glória de Deus. É simples assim. Se não estiver na videira, assim também vós, falando de uma maneira geral, se não estiverdes em mim, vocês não vão frutificar. Por isso que eu não posso desviar o meu olhar de Cristo, o autor e consumador da minha fé. Quando você deixa de olhar para Ele, eu vou olhar para outra coisa. A outra coisa não me ajuda a produzir frutos para Deus. Na adoração, se você tira o olhar um pouquinho de Cristo, pronto, a unção vai embora. Imagine então operar milagres em nome de Cristo, pregar o evangelho num lugar que rejeita Cristo. Eu sou a videira, realmente. Vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque o fruto é algo do Espírito. Obras que Deus já preparou de antemão para que andássemos nelas na virtude do Espírito Santo. Está lá em Efésios 2:10. Porque sem mim nada podeis fazer. Nada que permaneça para a glória de Deus. Religião, religiosidade, chega no tribunal de Cristo, queima! Queima! Nós temos que ter essa convicção muito forte dentro de nós. E aí eu chamo a atenção, o imperativo afirmativo, estai vós. É uma ordem, é uma regra, é um mandamento divino. Estai vós em mim, estai vós em Cristo. É isso, e Paulo pega lá, saca lá de João,
e escreve as suas epístolas e chama a atenção para esse estar. É posicional. Permanecer é bônus. Vem como consequência de estar. Ninguém permanece se não está. O Espírito Santo tem me agitado ultimamente. Sabe, com 70 anos não dá para ficar brincando com teologia. E eu peço a Stephanie que libere o versículo de João 1, 12 e 13. Só para dar uma realçada. Mas a todos quantos o receberam, todos, não discrimina ninguém, porque é uma questão de fé. Deu-lhes o poder de serem feitos, tornar-se, por declaração judicial de Deus, filhos de Deus, aos que creem no seu nome, na sua palavra, no Evangelho, os quais não nasceram de religiosidade, de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, nasceram do Espírito Santo. É um milagre, é algo sobrenatural. É isso. E isso tem que entrar dentro de mim. Tem que entrar lá dentro. Por isso que Deus precisa quebrar as fortalezas do meu entendimento, da minha soberba, que na verdade é uma tremenda ignorância espiritual. Para que eu entenda as obras de Deus. Até aqui, está claro? Então vamos andar mais um pouquinho. O outro slide. Ainda batendo na questão de ter. Uma questão de nova aliança. Alinhando aí as minhas ideias. Versículo de novo. É Bíblia. É Bíblia. E qual a sobreexcelência, a grandeza do seu poder, sobre quem? Sobre nós, os que cremos no seu nome e na sua palavra. É muito claro. Nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, ou seja, é sobrenatural, é milagre. Deus só sabe fazer milagre. Que Deus, o próprio Deus, manifestou em Cristo. Ele deu exemplo. Ele deu exemplo. Olha aí o que eu estou fazendo, o que eu fiz, o que eu vou fazer. O que eu fiz em Cristo eu vou fazer na tua vida. É a mesma coisa, é o mesmo Espírito, é o mesmo poder. O poder da ressurreição que operou em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Esse é o poder que opera em mim, que opera em você, que opera na igreja até o arrebatamento. Essa dispensação é a dispensação do poder do Espírito. Religiosidade não precisa, já chega o judaísmo. Ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. E lá é o nosso lugar. Em Cristo eu estou assentado com Ele no trono. Não precisa ficar inventando. Outro versículo em Efésios 3, 6, 7 e 20. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho que nós pregamos, a palavra da fé que nós pregamos. Olha aí. Do qual fui feito ministro, por chamado divino. O Senhor chama. Não para salvação, aqui eu estou falando de chamado para ministério, para a operação.
algo específico que Deus projeta para a edificação do corpo de Cristo, do qual fui feito ministro, pastor, ok? Pelo dom da graça, não é pela minha competência, é pela graça, é pela operação sobrenatural do Espírito Santo na minha vida e através da minha vida, e toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Senão Deus ia buscar pastor formado em seminário, com mestrado, com pós-doutorado e tudo mais lá nos seminários para fazer a obra da igreja. No entanto, Ele chama alguém que vem da rua, porque é pela graça, é pelo poder de Deus. Por isso que a pregação do Evangelho para os intelectuais é loucura, não tem cabimento. Sabe por quê? A simplicidade do Evangelho, o poder do Evangelho escandaliza a arrogância deles. Mas glória a Deus, porque a sabedoria de Deus é tremenda. É tremenda. E bota todo mundo no chão. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Operação do seu poder. Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você acha que o Ney vinha pregar aqui apenas porque leu meia dúzia de livros? Isso é ridículo. Se a unção de Deus, a unção do Espírito Santo não estiver sobre a minha vida, o que eu vou ministrar para vocês? E a fé de vocês vai se fundamentar no quê? Em sabedoria humana? Que igreja seria essa? Uma igreja fracassada. Não importa, olha, Senhor, que pedras maravilhosas. Ele falou, não vai ficar uma, vai cair tudo. A pedra do homem não permanece diante de Deus. Por isso que a gente não deve se escandalizar com o chamado que Deus tem para a vida das pessoas. Você não sabe o que Deus está fazendo. Não queira se meter nesse assunto, você vai arrumar encrenca. Gamaliel falou isso. Olha, não queira interferir naquilo que Deus está fazendo, porque vai sobrar para você. A palavra de Deus diz, agindo eu, quem impedirá? E quem é doido de entrar na minha frente? O Ney tem umas interpretações bem populares do que está escrito na Bíblia, que é para as pessoas entenderem. O nosso discurso tem que ser chocante, não dá mais para ficar só... O nosso tempo está acabando e nós não temos tempo para ficar discursando, discursinho bonito e tudo mais. Um direito por aliança sobre nós os que cremos. Tem níveis na nossa fé? Tem, né? Tem gente que tem fé só para ser salvo. Ele creu, recebeu o Senhor Jesus e foi ficando por ali. Mas Paulo nasceu de novo e disse, Senhor, o que tu queres que eu faça? Ele deu um passo a mais. E ao longo dos anos, Deus foi falando com Paulo. Paulo foi lá para o deserto da Arábia estudar a Bíblia, o Velho Testamento. E ele que era um rabino, que conhecia tudo aquilo. Deus falou, Paulo, você vai ter que fazer seminário com o meu espírito. Vai lá para a Arábia. Ele podia ir para Jerusalém. Não, os bambambam estão lá em Jerusalém, eu vou para lá. Eu também quero ser um popstar. Não é isso? O homem pensa assim, na sua idiotice. Mas Deus levou ele para o deserto, ficar sozinho com o Espírito Santo, e você vai reler o Velho Testamento, e eu vou falar contigo. Ele foi ruminar a Bíblia, a palavra que ele tinha até então.
O Espírito Santo não falou para ele: ó, Paulo, compra uns livros aí, vai ler livros. Não, você precisa, é comigo. E todo ministério que se levanta e que tem a presença de Deus são pessoas que buscam diretamente em Deus. Mas senão nós vamos ficar aqui igual o papagaio de pirata. Não, porque o Finney falou isso, o John Wesley falou aquilo. A gente fica falando o que os outros falarem. E o que Deus falou com você? Experiências. A pastora chamou a atenção disso para nós a semana passada. Olha, como os demônios falaram para aqueles sujeitos: Paulo eu conheço, mas e vocês? Quem são vocês? Quem é o Ney? Quem é o Adão? Quem é o Alexandre? O que interessa é o que nós somos em Deus, não o que o livro fala. E quem quiser livro pode falar comigo que eu te dou um monte. Está entendendo? Eu não tenho preconceito contra livro. Eu acho que a gente está colocando biblioteca como a prioridade da nossa vida. Não é, é Bíblia. O crente precisa conhecer Bíblia. Senão, ele fica patinando na vida. Direito por aliança. Se você aceitou a Cristo, se você nasceu de novo, se o seu nome foi escrito no livro da vida, você agora faz parte do corpo de Cristo, o Espírito Santo habita em seu espírito recriado, e agora Deus pode te chamar para o ministério. Mas tem que entrar pela porta. Aí vem um longo caminho apertado, a porta é estreita, né? Já é complicado assim. E depois um caminho apertado, que é o caminho da santificação, é o caminho da purificação, é o caminho de Deus trabalhar a tua ignorância, é a verdade revelada a você, lá no interior, não é de ler livro, mas o Espírito Santo falando comigo o que Ele quer dizer. E nisso o Espírito Santo tem me dado um baile. Porque você vem com aquele monte de preconceito, de pressuposições. Porque Calvino falou isso. Porque não sei quem falou aquilo. Ele diz: não, esse versículo aqui, a versão está errada. Não foi isso que eu disse. Aí eu... Ok? Se você se contenta com o que as igrejas, a cristandade te oferece, você pode continuar no engano. E eu não abro mão da minha independência com Deus, porque aí Ele pode chutar a minha canela, mas assim, sem dó, sem piedade. Eu falei: eu vou te quebrar, eu vou destruir essa estrutura que você tem. E quantos anos de crente nós temos, hein, Baldiva? Desde 1989, e Deus descendo o chicote na nossa vida. Comigo é assim, Ele vai só... faca afiada de 2 gumes, e vamos cortando, para sobrar só o que é do Espírito. Como é que eu quero conhecer a glória de Deus, arrebatado ao 3º céu, e falar direto com o Senhor Jesus Cristo, com uma vidinha michuruca, com uma alma tremendamente maligna? Não dá. Não dá. Por isso que aqui nós falamos de mudança, de transformação, e você não deve se escandalizar com isso, porque senão essa cabecinha sua não muda, não tem metanoia que vem do arrependimento. E aí você quer experimentar o poder de Deus. Opa! Pedro conheceu o poder de Deus. E aí, no dia da crucificação de Jesus, ele negou 3 vezes ao Senhor. Caramba, hein? E ele expulsou o demônio, né? Ele viu milagres, e ele também operou milagres. Mas Jesus tinha um encontro com ele, para tratar com a alma dele. Pedro, quando você se converter verdadeiramente, quando você tiver maturidade, cuida das minhas ovelhas.
Mas aí é com o poder, com a liberdade da unção do Espírito Santo. Aí Pedro já entra fazendo milagre. O problema nosso é que a gente quer o poder sem transformação. Isso é preguiça, isso é comodismo. Os neopentecostais estão assim, eles querem poder, eles querem barulho, eles querem o tererê, eles querem tudo aquilo, aquele negócio que chama atenção, que impressiona as pessoas, eles querem... Mas e as vidas transformadas? Não é? Vidas transformadas. Por isso que essa igreja aqui incomoda certas pessoas. Se você está acomodado naquele nível de caráter que você tem, com aquele coração que você tem, se você está acomodado, confortável com ele, talvez aqui não vai ser o seu lugar, porque vai bater e você vai ficar incomodado. E a marreta começa aqui no púlpito. Você está achando que vai começar com a ovelha? Não, é com a gente. Ele quebrando as estruturas do nosso entendimento, para que a fé da igreja se apoie em Deus e no seu poder. Próximo. Operar no Espírito. Então agora vamos para o outro lado da frase. Ter e operar no poder do Espírito Santo. Deus olha para nós como instrumentos, como canais no tempo da nossa vida na terra para cumprir a grande comissão. Se Deus olhasse para mim, Ney, você é salvo, beleza pura, você vai morar comigo no céu, a tua vida vai ser uma maravilha e eu te vejo no arrebatamento. Isso não tem sentido. O pacote da redenção, ele é muito maior, porque não basta apenas ser salvo, e o resto, e os demais, que estão perdidos e caminhando para o inferno, e a compaixão de Deus, como é que fica? Isso seria uma coisa mesquinha. Aí não vamos falar mal aqui dos 3S, né? Mas é mais ou menos por aí. Mas recebereis poder. Aquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo orando há 10 dias, até que se cumprisse a promessa do Pai, a descida do Espírito Santo. 120 pessoas, mulheres, homens, orando, buscando, aguardando o cumprimento da promessa do Pai. Essas pessoas já eram salvas? Claro, sim, já eram salvos. Só que não basta apenas ser salvo, você precisa ser cheio do meu Espírito. Essa semana eu estava lendo um artigo de um especialista em teologia, aliás, uma pessoa até bacana. Mas olha a ideia dele. Por isso que eu falo, o crente tem que ter discernimento. O cara tem doutorado, o cara é famoso, o cara é professor em Dallas, em sei lá em aonde. Não é uma pessoa qualquer. E ele dizia... E eu estou traduzindo um livro dele sobre o novo nascimento, escrito na década de 60, viu, Valdir? Já falando coisas tremendas. Mas de vez em quando o cara também dá aquela... Que o novo nascimento acontece a partir do Pentecoste. Está errado. O Pentecoste é revestimento para a grande comissão. E sereis minhas testemunhas. Testemunha já é salva, ele só precisa de poder, de virtude do Espírito, para cumprir uma delegação. Amém? Mas eu estou aprendendo a ter paciência.
Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, e aqui estamos nós. O Evangelho chegou até aqui. Ok? No tempo da nossa oportunidade, na urgência da nossa geração, se lá no primeiro século da era cristã já era um tempo de urgência, imagina hoje, nós estamos indo para o fim. A igreja tem um papel para fazer agora nesses últimos dias, e é no poder, porque na conversa não vai dar. Dentro das 4 linhas da sabedoria humana, a igreja não vai a lugar algum, porque nós estamos lidando com entidades demoníacas. E estes sinais acompanharão os que crerem. Tem gente que não crê, então não vai ver. Se vê, vai ver lá na igreja do outro, não na dele. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e eles serão curados. Milagres, o sobrenatural de Deus. Senão a gente ia para a igreja presbiteriana, as denominações tradicionais, ficava lá, esperando o quê? Eu não sei. Acorda. E o outro, que é um versículo que já citamos várias vezes aqui, a minha palavra e a minha pregação, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, oratória, politicamente correto, blá, 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 blá. Mas em demonstração de espírito, milagre, e de poder. É o poder do reino de Deus implantado no coração da igreja, para que a vossa fé, a fé da igreja, a fé daqueles que estão ouvindo a nossa pregação da fé, a palavra da fé, não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Porque se fosse na sabedoria de homens, nós estaríamos cultivando a idolatria da religião. Mas é no poder de Deus, que é a verdadeira natureza da edificação da igreja. O próximo. A natureza do nosso testemunho é sobrenatural. Quem é que convence o pecador do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus? É o Espírito Santo, não é você. Você apenas empresta a boca para falar, e o Espírito Santo coloca palavras inspiradas na tua boca para mexer no coração do outro. Mas aí vem o cara com marketing, com todo jeitinho, blá, 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 tá, tá, tá. Não é assim que você ganha almas. Ok? No máximo que você vai conseguir é adeptos. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque o que faz não provém da fé, Deus não aceita, e tudo que não provém da fé é pecado. Ô louco, aí pegou. Porque muitas vezes, Valdir, nós estamos fazendo as coisas na carne, porque a gente aprendeu assim, então a gente continua. Eu tenho dito que os termos da nossa salvação são de Deus, não é do homem. E Deus estabeleceu que tudo com relação à igreja, a nossa salvação é pela fé, por meio da graça, através da fé. No Velho Testamento, no Novo Testamento, é tudo igual. Como é que Abraão foi salvo? Você sabe? Porque Abraão é um exemplo emblemático para nós.
Abraão foi salvo porque ele era gente boa. Sim ou não? Como é que é? Não? Tá bom. Abraão foi salvo porque ele nasceu numa família evangélica. Sim ou não? Aliás, a família dele era idólatra. Abraão foi salvo porque ele cumpriu a lei. Sim ou não? O povo está quieto, viu, Valdir? Sim ou não? Não, eu não estou sentindo firmeza. Então nós vamos ter que fazer um discipulado um pouco mais intensivo aqui. Abraão nasceu pelo menos 400 anos antes da lei. Então como é que ele ia ser salvo cumprindo a lei? A lei nem existia. Então como é que Abraão foi salvo? Jesus não tinha vindo ainda. Pelo menos entre Abraão e Jesus tem 2000 anos. Como é que esse homem foi salvo? E Jesus fala, olha, o mendigo está lá no seio de Abraão, né? Ainda usa o nome de Abraão, Jesus sabe o que está falando. Abraão foi salvo porque ele creu em Deus. É só isso, nada mais. Tá bom? Abraão tinha problemas de caráter? Claro que tinha. Se Deus fosse olhar os problemas de caráter que nós temos, ninguém seria salvo, ninguém seria arrebatado. É simples assim, não precisa pensar muito não. Olha, Pedro negou Cristo 3 vezes. Deus Ele é fiel. Nós não somos, mas Ele é. Buscar com intensidade, porque o nosso tempo está acabando. Buscar com determinação. Aqui que está o ponto que atrapalha a igreja. Você não busca com intensidade, com determinação. Buscar é uma iniciativa pessoal de fé. Tem gente que busca, tem gente que não busca. É uma iniciativa com um propósito. Eis-me aqui, o que tu queres de mim, Senhor? A fé tem essa pegada, essa natureza do compromisso com a grande comissão. E o poder do Espírito é igual a eficácia, resultado. Porque senão o fruto cai, o fruto não permanece. Então, o que a igreja tem que fazer? Em vez de ficar filosofando, tentando descobrir métodos, tem pastor que gasta a vida fazendo isso. Está perdendo tempo. Ajustando-se à métrica de Deus para a igreja. Vai ler o livro de Atos dos Apóstolos. Aí você vai ver como é que Deus opera. Tá? E Deus opera coisas diferentes em lugares diferentes, mas os princípios, os valores, o Cristo é o mesmo. Ultimamente Cristo tem aparecido em sonhos para os iranianos, para falar da salvação para eles, porque nós não conseguimos ir lá. Deus não se limita, mas Ele quer usar a igreja, claro. Outro. Então, qual é o ponto? É o questionamento do Espírito com relação à nossa vida. Identidade. Identidade fala da nova criação, uma realidade posicional. Ok? Porque senão é adepto, não é discípulo. São diferentes. A base de tudo é a identidade de filhos de Deus, de discípulos de Cristo, uma realidade posicional que vem com o novo nascimento. Ponto. Não precisa escrever um livro de 500 páginas sobre isso. Ser para fazer algo para o reino celestial. Como é que o Ney vai pregar salvação se ele não é salvo? Ou uma salvação meia boca? Existe salvação meia boca? Não existe. Ok? Você tem que ser, você tem que estar em Cristo
para fazer alguma coisa em prol do reino. A herança acompanha a realidade posicional dos filhos de Deus. As promessas são minhas, mesmo que a minha mente comece a racionalizar e falar que não. Mas o que está escrito é o que vale. Tá? Fazer uma vida governada por propósitos divinos. Não é ser salvo para prosperar na vida e ficar de boa, esperando ir para o céu. Ô louco, assim não. Nós fomos salvos para evangelizar o mundo. Agora tem prioridade na nossa vida. Você vai evangelizar sua filha, você vai evangelizar seu genro, seu cunhado, sei lá quem, o seu marido que resiste pra caramba, você vai pregar o evangelho para ele. E não adianta ficar passando pano, porque não vai resolver. Se Deus não confrontar a mentira na nossa vida, a gente não sai do lugar. Então, de vez em quando, tem que dar um tranco. Ter significa que a sabedoria de Deus está sobre a minha vida para saber lidar com a provisão divina para fazer ainda muito mais. É aquele negócio de João 15, né? O Pai poda para que você produza ainda mais. Ok? Esses dias eu estava lendo alguma coisa sobre a vida de Salomão. Se você olha para os pecados de Salomão, você fala, esse cara deve estar no inferno. Mas não é bem assim não, viu? No final da vida, ele reconheceu as besteiras que ele fez. Aí ele escreve Eclesiastes e tudo mais. Veja bem, Deus teve que tratar com ele, como tratou com Davi, como tratou com Paulo, como tratou com os discípulos que estiveram presentes no ministério de Cristo. Como Ele está tratando comigo e com você. Não tem diferença nenhuma. Tá? Então nós precisamos da sabedoria para poder lidar primeiramente com a gente mesmo e depois com os problemas que estão lá fora. Senão a edificação da igreja vai ficar meia complicada. Legado. Dentre muitas coisas, tocar vidas é a prioridade na nossa vida. Não é ganhar dinheiro, não é ficar famoso, não é escrever livro, não é ter 1 milhão de seguidores no YouTube. Não, Deus nos chamou para ganhar vidas. O que adianta o Ney ficar pregando para crente, se eu não ganho ninguém? É lógico que nós vamos ter que discipular os crentes, né? Isso faz parte de cuidar da igreja. Mas o objetivo primário é trazer pessoas para cá. Para enviar, né? Exatamente. Treinar para enviar. Aí vem a questão da multiplicação. Vamos supor que a igreja Winner Church começa a crescer, começa a bombar. Daqui a pouco é 300 pessoas aqui, a gente acho que não tem mais cadeira. Aí daqui a pouco são 500, daqui a pouco são 1000. Aí a pastora vai ter que inventar como é que vai fazer. Mas está tudo aqui. E cadê os líderes para expandir o reino de Deus nos muitos bairros de Mogi das Cruzes? Aí nós temos que enviar, viu, pastor? Ah, você vai, estou te ordenando e vai embora, vai na paz, vai na unção, vai abrir igreja em outro lugar. Muitas pessoas vão vir para cá que são lá de Brás Cubas. Quantos ônibus o cara tem que pegar para chegar aqui? Quantos quilômetros? 5 quilômetros, 10 quilômetros? Não é mais fácil ter uma igreja lá? A mensagem é a mesma, a unção é a mesma, mas lá eu cuido melhor. Mas o que o ser humano gosta? Quantidade. Viu ou não? Você está sendo preparado para ser mandado embora. Ou você acha que você vai ficar aqui a vida inteira? Curto prazo, pessoas em condições de operar
influência relevante. Eu já falei isso, nós vamos treinar pessoas maduras, adultos, para poder multiplicar rapidamente o evangelho. Eu não vou ficar evangelizando a Ana Clara, que nasceu, não tem 6 meses. Eu vou discipular o Danilo, que é o pai dela. Estão entendendo? E ela já frequenta o GEB, viu? Ela não perde uma reunião. E no médio prazo eu vou trabalhar com as novas gerações. Claro, nós temos que discipular o Lucas. Para, né, Keila e Cláudio, para o Lucas não atrapalhar, né? Porque vocês têm ministério, têm responsabilidade. E ele tem que crescer para acompanhar esse chamado. Até que Deus coloque um chamado na vida dele. Isso é discipular as novas gerações. Não que Deus não possa chamá-lo e fazer ele ir mais longe do que nós. Que Deus é tremendo, e eu acho maravilhoso isso. Então tudo isso tem a ver com multiplicação, em vez de simplesmente crescimento físico. A edificação do corpo de Cristo tem que acontecer em Brás Cubas, tem que acontecer lá em César de Souza. Nós temos que abrir uma reunião lá na casa da dona Cleide, lá na Vila Sintra. Não tem esse negócio de ficar escondido dentro de casa, não. Nós vamos evangelizar aquele bairro usando a casa dela. E Deus vai usá-la como canal. E assim, Botujuru e tudo mais. Ou acha que a pastora Valdir vai fazer tudo sozinha? Vai ter que clonar ela, né? E não dá, né? Estamos de passagem. A igreja vai ser arrebatada. Você acredita? Eu vivo assim. Eu vou ser arrebatado. Ah, não, mas o cara que fica olhando, olha, eu já estou com 70 anos, puxa, eu tenho que ter um plano funerário, olha, eu tenho que ver meu plano de saúde, olha, eu preciso comprar remédio de uso contínuo e manter o estoque lá na minha casa. Ó a mente do cara. Ele está pensando na morte. Eu estou pensando no arrebatamento. Deus me levar com ele. Enquanto isso, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pregar o evangelho. Entende? Mas aí você fala, preciso reformar meu apartamento, eu preciso arrumar uns 3 cachorros, e assim vai, a vida vai. Eu vou comprar um sítio, eu vou comprar uma caminhonete, vou começar a viajar. E eu gosto de viajar. A Mata Atlântica é uma das regiões mais bonitas do Brasil. E eu estou devendo uma viagem com a Tereza lá para Campos do Jordão. Mas Deus não me chamou para isso. Isso faz parte da vida, mas essa não é a minha prioridade. Porque nós temos que treinar pessoas e multiplicar a igreja. E nesse tempo da dispensação da igreja que está se acabando, não interessa se você é jovem, se você é um nenenzinho, se você é uma criancinha de 12 anos, o arrebatamento vai acontecer, independentemente se você crê, se você não crê, se você valoriza, se você não valoriza. E vai ser repentino e vai acontecer num instante. E ninguém sabe o dia e a hora, mas nós reconhecemos a estação. Legado é diferente de herança. Legado é diferente de herança. O legado é uma construção, é trabalho, é servir a Cristo, é produzir frutos para a glória de Deus. Isso é legado. Segundo as suas boas obras, que serão julgadas no tribunal de Cristo, aí nós olhamos para a figura do galardão, olhamos para o exercício da autoridade. Eis que vos dou autoridade. Vai usar autoridade no céu? Lá não é lugar disso. Lá já tem autoridade. É aqui que precisa do exercício da autoridade delegada de Cristo, por causa desses demônios que estão aí. Então isso é legado, tem a ver com a grande comissão, tem a ver com a multiplicação da igreja, de servir a Cristo no tempo da nossa vida. Isso é legado. E olha para o tribunal de Cristo. Mas herança,
tem a ver com a minha realidade posicional em Cristo, salvo, nova criatura, nome inscrito no livro da vida. Isso é herança. Eu vou morar no céu, e Cristo já foi preparar mansões, né? Para que Ele venha buscar a igreja, e você tenha uma moradia digna com Ele. Então isso é para filhos de Deus, a nova criação. Reinar em Cristo também tem a ver com a nossa herança, porque as promessas de Deus que são espirituais, elas são minhas. Eu estou grávido das promessas, e eu abro a minha boca para esfregar as promessas na cara do diabo. O que Jesus fez na tentação do deserto? Ele esfregou a Bíblia na cara do diabo. E o que o crente está fazendo? Só para chamar a nossa atenção. E aí, para encerrar, eu peço a Stephanie que libere aí Romanos 8, 17 e 18. E se nós somos filhos, realidade posicional de salvos em Cristo Jesus, somos logo herdeiros também, claro, porque tudo que Deus tem é do Filho, Ele é herdeiro. Mas nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A minha herança depende da minha glorificação. Eu só vou morar com Deus a hora que eu receber o meu corpo glorificado. Aí eu estarei para sempre com o Senhor. E não haverá mais restrições, limites e blá, 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 blá. Isso é herança. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são nada para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O penhor da minha salvação é o Espírito Santo que habita em meu espírito recriado. A garantia. Ou é no meu esforço que eu vou garantir a minha salvação? Não, é pela graça. Frutificar tem a ver com perseverança. Mas ser salvo tem a ver com fé. É só isso. E os teólogos fazem uma confusão tremenda com relação a isso. E para encerrar, só lance aí o último slide. Já mostrei isso aqui para vocês. Incendiado. Você tem que ser uma brasa viva, para que essa realidade que Paulo diz aí para a igreja de Corinto, seja uma realidade na minha vida e aqui nesta igreja local, e por onde quer que Deus me levar. Ok? Incendiado. E o incêndio está onde? No coração. Aonde que está a fé? Lá dentro. Aonde que pode pegar fogo e incendiar tudo? Lá dentro. Ok? E é esse fogo do Espírito na minha vida que realiza milagres, que é relevante, que tem uma influência que glorifica a Deus e permanece para sempre. E você vai ser recompensado lá no tribunal de Cristo. Amém? Nosso tempo já acabou. Vamos colocar de pé. Esta palavra, ela veio de encontro ao que você está procurando? Ou não? Senão o Ney tem que mudar a pregação dele. Não é mesmo? Veja bem, o Espírito Santo falou comigo, você não vai pregar citando pessoas, citando livros, citando isso, aquilo. Você vai mostrar a minha palavra para o meu povo. Se for para pregar outra coisa, você está fora. É isso. Para que a fé do meu povo, das minhas ovelhas, estejam depositadas em mim. O
que sou a rocha e na rocha da minha palavra. E o meu espírito vai usar essa palavra para trabalhar o coração deles, o entendimento deles. Amém? Você é feliz com Jesus? Você é feliz com Jesus? Agora você vai orar abrindo a sua boca, esfregando isso na cara do diabo. Ô Satanás, eu sou feliz com Jesus, Ele habita em mim, Ele está em mim, Ele é a força da minha vida, a alegria do Espírito é a força da minha vida, a alegria da salvação do Senhor Jesus Cristo é a força da minha vida, é a minha inspiração, é a virtude, é o poder de Deus na minha vida. Eu sou uma bênção, eu sou feliz com Jesus, eu sou um discípulo de Cristo e eu vou levar muitas vidas para o Senhor. Você crê nisso? Amém. O Espírito Santo vai trabalhar e vai mexer nisso. Amém? Levante a sua mão direita, que o amor do Pai, esse Pai tremendo, maravilhoso, que nos ama e que provou o seu amor, amor provado, esse Pai que merece toda a nossa reverência, que o amor dele, o dele, esteja derramado no teu coração, a compaixão dele, a virtude do amor de Deus esteja na tua vida, inspirando a tua vida, capacitando a tua vida. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço da nossa redenção, que abriu a porta para a nossa religação com Deus, essa graça que é tremenda, maravilhosa, que ela nos fortaleça a cada momento da nossa vida, que esta graça do Senhor esteja governando a nossa vida a cada dia. E as doces consolações desse companheiro inseparável, o Espírito Santo de Deus, esteja nos capacitando e nos dando direção para sermos winner! Winner! Em nome de Jesus, receba, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.